Salve, salve galera! Mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre variação de temperatura na evolução do preenchimento, no avanço de fluxo. Na simulação nós temos as condições ideais para definir se isso está ok ou não. Primeiro que a própria matéria-prima nos dá um range de trabalho. Tá? Eu estou indo direto no conteúdo aqui, tá, pessoal? Se alguém estiver vendo essa aula e ficar meio perdido, vai lá no canal, assiste as aulas anteriores, tem bastante conteúdo lá. Eu fiz muitas aulas nesses últimos meses, então não sei dizer o número nem qual é o título, mas tenho certeza que tem alguma coisa lá que vai te ajudar a entender melhor essa, que eu já estou indo direto com a profundidade técnica no assunto. Então o software nos dá essa condição de avaliar se está ok ou não essa variação de temperatura. E o próprio material ele tem um range de trabalho mínimo e máximo, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Vejam que neste caso o material ele tem ali o seu range de 210 graus Celsius a 260. Então o ideal é que nós tenhamos a menor perda de temperatura possível no avanço do fluxo. E que essa perda, teoricamente, fique dentro de 10 graus. Tá? Isso é literatura. Nem sempre é possível. E aí entra a expertise do próprio analista para poder fazer essa interpretação de maneira correta e transferir isso para o cliente de uma maneira assertiva para que garanta a qualidade estética da peça. Em peças grandes, por exemplo, quando a gente tem essa variação acima desses 10 graus, é bem provável que a gente tenha um problema de brilho e tonalidade. Lateral de porta, por exemplo, nós temos um comprimento de fluxo muito grande, difícil de atacar, fazer com que esse fluxo fique pequeno por conta da característica da própria peça. Ela é uma peça bem técnica e com difícil acesso para os bicos ali, as ferramentarias sofrem para poder minimizar esses comprimentos de fluxo, mas a gente precisa de um molde bom e de uma peça boa. Então esse material aqui que eu estou apresentando, ele tem esse range de trabalho. Então isso aqui é um norte para que a gente consiga ter uma diretriz para guiar os resultados ali para que estejam ruins ou bons. Nesse caso ele teve uma variação de 240 a 238, então a gente teve aproximadamente 2 graus, tá? Isso aqui é muito aceitável, tá? Via de regra, o help do MoldFlow diz 2 graus para cima dessa temperatura setada, se eu não me engano, e até 10 graus para baixo, que é a perda de temperatura. Salvo engano, tá? Existem literaturas e existem as práticas de mercado também. Então aqui é uma situação muito boa, mas o que acontece e o que é importante vocês entenderem na utilização desse resultado é que essa entrega de degradê aqui da temperatura em uma peça grande, se nós tivermos, por exemplo, uma variação acima desses 10 graus, às vezes 20, dependendo da peça 30, isso aqui é um forte indicativo de diferença de brilho e tonalidade. Vocês estão vendo que... Deixa eu limpar aqui para vocês entenderem melhor. Vai acompanhando aqui comigo. Ó. Vocês estão vendo que tem um degradê de cor nessa peça? Essa nós tivemos 2 graus, então a gente está muito tranquilo quanto a isso. Mas imagine que esse delta fosse de 30. Essas transições elas seriam grandes indicativos de diferença de brilho e tonalidade em peças com grande comprimento de fluxo. Tá? Além disso, a variação de temperatura estudada virtualmente, ela nos indica também falha de injeção, o famoso short shot,
Então existe uma queda muito acentuada em uma determinada região com restrição de espessura ou algum ponto de difícil escoamento, e essa falha ela acaba apresentando uma temperatura bem baixa, indicativo forte de falha de injeção, tá? Variação de temperatura também no delta de linha de emenda. Então nós precisamos entender qual é a temperatura de formação da nossa linha de emenda para a gente julgar se ela está ok ou não na questão estrutural. Vejam aqui que a perda de temperatura é mínima, tá? Nós temos menos de 1 grau nas regiões de formação de linha de emenda, tá? Nessas regiões. Isso aqui indica que estruturalmente falando a nossa linha de emenda está perfeita. A gente poderia submeter aí a peça às suas condições de montagem e exigência mecânica, que ela teria uma linha de solda muito bem formada, tá? A variação de temperatura traz essas funções, tá? Então muita atenção ali nessa perda ao longo do preenchimento para que você tenha uma distribuição de menor delta possível. Na linha de emenda também buscar sempre o menor possível. É claro que as geometrias automotivas elas são muito agressivas, mas dentro de uma realidade prática, sempre buscar a melhor solução ali nesse quesito de variação de temperatura, tá, pessoal? Então uma aulinha curta, sucinta, objetiva, mas que traz os principais tópicos e importância aí para você poder fazer essa análise quando for necessário, ok?